A graça e a paz do Senhor aos irmãos, amém? Abra sua Bíblia comigo nessa noite, na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. O meu pedido é que após a leitura, não feche sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta no capítulo 12 de Hebreus, que nós voltaremos um pouquinho no texto. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, nós vamos ler a partir do versículo 1. Hebreus, capítulo 12, vamos ler o versículo 1, versículo 2, versículo 3. Se você por acaso está assim a sua Bíblia, o texto vai aparecer ali na projeção para você. Se você está em casa participando desse culto, pegue a sua Bíblia, mesmo que seja virtual, leia conosco, participe do culto, não só assista, participe, porque o Deus que está aqui conosco também está aí na sua casa, e Ele quer falar com você. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3, assim está escrito: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém. Curva a sua cabeça, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Deus, que essa palavra venha sobre nós, que o nosso coração seja uma terra fértil. Pai, nós temos a clara noção da Tua presença entre nós, desde a abertura desse culto. Então que ela se faça presente pela Tua palavra. Se existe nessa noite, Pai, alguma barreira em alguma mente ou coração, algum bloqueio ao entender da Tua palavra, arranca agora, daqueles que estão aqui presentes, daqueles que nos assistem, para que nós possamos ter a clara certeza que o Senhor falou conosco, Pai. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos a carta escrita aos irmãos hebreus, uma carta que não tem escrito no texto quem foi o seu autor, o destinatário, Hebreus é um termo genérico, pode ser tanto para cristãos que eram judeus, ou para o povo de Deus em algum lugar. Esse texto escrito, que mais parece um sermão do que uma carta, ele tem alguns objetivos, e um objetivo claro que o escritor de Hebreus tem em mente quando escreve esse texto, é que ele via uma comunidade de irmãos que trilhavam a fé, que caminhavam, gente de fé. O povo que recebeu esse texto era um povo de fé, mas que no meio da jornada foi desistindo, foi de alguma maneira ficando desestimulado, e foram parando na caminhada. Porque algo comum nesse texto e na jornada da vida humana é que o ser humano não para de uma vez, ele para de pouco em pouco. A parada não é instantânea, de pouco em pouco ele vai diminuindo o ritmo, e quando se vê, aquela pessoa que estava acelerada na jornada da fé, parou. Num lapso de tempo, a pessoa sai de um extremo de fé, de fervor espiritual, a uma mornidão ou até uma frieza da fé. Preocupado com esse triste processo, o escritor de Hebreus escreve esse texto. Provavelmente, como disse, um grande sermão, onde ele apresenta Jesus cumprindo várias partes do Antigo Testamento. Ele é o culto, ele é o sacrifício, ele é o sacerdote, mas específico no capítulo 12, depois de falar e renovar o princípio relacionado à fé, no capítulo 12 ele faz um alerta sobre irmãos que estavam
abandonando a jornada. Irmãos que, por alguns motivos, renunciavam à caminhada da fé. Irmãos que eram crentes, que criam em Jesus, mas que estavam abandonando uma fidelidade do seu relacionamento para com Deus. Talvez eles tinham boas desculpas. O povo de Deus foi perseguido em vários momentos da história, e a igreja primitiva sofreu muito com as perseguições. Seja a perseguição dos judeus, posteriormente a perseguição do Estado, a perseguição de Roma. Para falar a verdade, o texto mostra um povo que estava pronto para desistir. Um povo que já estava com a bandeirinha branca, né? Eu me rendo, desisto. E o escritor de Hebreus alerta sobre a importância de, mesmo em meio aos momentos difíceis, o povo de Deus se manter um povo firme, um povo fiel. Falar, irmãos, que os dias atuais são difíceis, é chover no molhado, mas é uma verdade. Difíceis em vários níveis, economicamente difíceis, socialmente difíceis, espiritualmente difíceis. Nós vivemos tempos complexos, e não é difícil perceber que nesse tempo difícil, muitos irmãos estão entrando no mesmo círculo vicioso do povo dos hebreus. O povo vai mantendo a caminhada cristã mais lenta, vai parando de pouco a pouco. Crente que quando fala do currículo da fé, ele fala olhando pelo retrovisor. Eu fazia, eu trabalhava, eu pregava, eu evangelizava, mas hoje eu faço menos. Faço menos, quando muitos ainda dizem, eu não faço nada. Alguns que serviam no altar do Senhor e eram referência entre os seus pares, hoje muitas vezes nem aqui estão assentados na frente de uma televisão assistindo um culto, quase como um favor espiritual. Esse texto é um texto de alerta para mim e para você. Na caminhada da vida cristã, nós não podemos parar. Na jornada da vida cristã, nós precisamos continuar. E o texto aos Hebreus nos dá alguns ensinamentos sobre como nos mantermos fiéis, mesmo nos momentos difíceis. Volte uma página na sua Bíblia, aí, por isso que eu pedi para ela ficar aberta. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 31. 10, 31. Hebreus 10, 31. Olha o que o escritor diz, está assim, ó, Hebreus 10, 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Olha o escritor de Hebreus, fala assim, olha, quando vocês olham para trás, irmãos hebreus, o que vocês enxergam? Vocês já sofreram, vocês já foram perseguidos, vocês tiveram dificuldade financeira, vocês enfrentaram tribulação, mas vocês não desanimaram. O escritor de Hebreus fala assim, quando o crente fiel olha para o passado, ele vê um passado de fidelidade, ele vê um passado de comprometimento, ele vê um passado de trabalho, ele vê um passado de frutos. Aí o escritor de Hebreus fala assim, se vocês já fizeram no passado, é possível que também seja feito no presente. O escritor de Hebreus fala assim, todo cristão fiel a Deus, quando olha para trás, ele encontra um legado, algo que ele construiu. Seja sincero, se você fizer uma retrospectiva da sua vida com Deus, olha quanta coisa você já fez, olha quanta coisa boa você já produziu na vida das pessoas. Agora olhe o seu presente e veja se está melhor ou pior do que o passado. Talvez financeiramente você esteja muito melhor,
Talvez você esteja numa fase na vida familiar boa. E na jornada com Deus? Quais são os seus frutos? Qual é o legado que você tem construído hoje? Porque se você continuar o texto, se continuar lá no capítulo 10, versículo 38, está assim, ó: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O escritor de Hebreus fala: aquele que abandona a jornada, ele desagrada ao Senhor. Aquele que olha para trás e vê que o produto do passado é melhor do que o presente, o escritor de Hebreus fala: ele está desagradando ao Senhor. Mas olha que palavra de fé do escritor de Hebreus: nós não somos desses. Você pode tomar essa palavra para você? Você não é do que para, pelo contrário, você é daquele que crê e daquele que é salvo. Mas você fala assim: mas pastor, o que faz a gente desanimar? O que faz a gente parar? O texto do capítulo 12 que eu li mostra. Volta uma página para frente agora, né? Capítulo 12. Vamos andar com Bíblia, gente. Agora nós estamos fazendo escola da Bíblia para fazer o povo andar na Bíblia, né? Capítulo 12. Capítulo 12. Olha o finalzinho do versículo 1. Está assim, ó: uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Uma coisa que nos faz parar na jornada da fé: o pecado. E é interessante que esse termo aqui, o pecado que nos envolve, tem Bíblias que falam assim, o pecado que nos rodeia. Tem a versão grega fala o pecado que nos assedia. O pecado é um embaraço na corrida da jornada da fé. E seja honesto, seja sincero. Muitas vezes você está diminuindo os seus passos, porque existem alguns pecados no seu coração que se tornaram pecados de estimação. Sabe aquele negocinho que você não abre mão? Tá? É uma mentirinha aqui, é um engano ali, é uma trapaça aqui, é obter algum benefício de maneira ilícita. Não tem nada a ver, pastor. Não, é coisa pouca. O sábio escritor de Provérbios fala que são as pequenas raposas que destroem as grandes plantações. São os pequenos, não são os grandes não, porque os grandes pecados, nós ficamos atentos a ele. Eles são claros, mas são os pequenos, que dia após dia praticados, atrapalham a jornada da fé. O escritor de Hebreus fala assim, para você caminhar firme, livre-se de todo o pecado. Pense bem, quais são as pedras que você tem colocado no seu caminho? Quais são os pecados que você tem cultivado? Está no seu coração aí. Talvez é a língua muito solta, fala demais e fala o que não deve. Às vezes é dar explosão ao sentimento da ira, da raiva, eu não sei. Mas enquanto eu falo aqui, Deus incomoda o seu coração. Pastor, como é que eu fico livre desse pecado? Duas coisas. A Bíblia fala assim, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confesse. Acho que eu já falei isso aqui mais de uma vez. A gente precisa de lidar com o pecado igual a gente lida com uma bênção. Quando você precisa de algo de Deus, você quer alguma coisa de Deus, como é que você pede a Deus? Deus me abençoa? Não. Senhor, eu quero um carro. Fala a marca do carro, o ano, a cor. Fala até o lugar que quer comprar. Quando o sujeito quer pedir uma namorada, ele faz até a descrição das características físicas, emocionais da pessoa. Por que na hora de pedir perdão ao pecado, a gente fala assim, perdoa todos os meus pecados? Se bênção tem nome, irmão, pecado também. Só que não é difícil? Você fala assim, Senhor, me perdoa porque eu sou mentiroso. Perdoa-me, Senhor, porque eu cobicei a esposa do irmão. Perdoa-me, Senhor, porque eu estou trapaceando. Não é difícil. Mas a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confesse. Confesse o seu pecado. Se o pecado está atrapalhando a sua jornada, confesse. Mas o texto fala assim, aquele que confessa e deixa. O deixar é o processo do arrependimento.
Arrepender, irmão, é ter vergonha da sua prática e lutar diariamente para não reproduzi-la mais. Você já viu crente que gosta de contar vantagem da vida antes de servir a Jesus? Conta com gosto, com a boca cheia d'água. Um dia fui tocar numa igreja, muitos anos atrás, convidaram uma pessoa e ele começou a dar o testemunho começou assim, pastor Moisés: quando eu não servia Jesus, era bom demais. Eu fazia isso, fazia aquilo, não sei o quê. E ele ficou 40 minutos descrevendo com os mínimos detalhes a vida de pecado. Aí depois ele terminou o testemunho assim: aí Jesus entrou na minha vida, me salvou, glória a Deus, vamos ficar de pé. Foi 39 minutos e 50 segundos contando o pecado, 10 segundos a transformação. Ele não entendeu o que é conversão, porque quando nós falamos de confessar pecados, o passo seguinte é o arrependimento. É aquele peso no coração, você fala assim: nunca mais eu quero fazer isso, nunca mais eu quero que isso tome conta da minha vida. E se existe algum pecado que está atrapalhando a sua jornada da fé, confesse e o abandone hoje, no nome de Jesus. Mas o texto fala de uma segunda coisa que nos atrapalha. O texto fala assim, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, e algumas Bíblias falam assim, de tudo que nos embaraça, e do pecado. Quer dizer então, pastor, que tem algumas coisas que não são pecado, e que nos atrapalha? Tem coisa que não é pecado, e nos atrapalha. Quer ver um exemplo? O cansaço. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que você me responda de maneira sincera, e você pode responder levantando a sua mão. Quem agora, 20 horas e 6 minutos, está cansado, levante a mão. Nós vemos a sociedade do cansaço, o cansaço físico, o cansaço emocional. Quer dizer que metade da igreja está em pecado, né? Eu também estou cansado. Pensa um fim de semana puxado. O cansaço físico, emocional, ele faz parte da jornada da vida. Mas quando ele nos domina, ele nos torna mais lentos. E muitas vezes nós começamos a usar o cansaço como uma desculpa. Quem já usou o cansaço como desculpa? Eu estou cansado, eu não posso, eu estou cansado. O cansaço não é um pecado. Mas agora, não dá para viver cansado. Dá, tem gente que vive cansado. Tem gente que vive cansado. Agora, se nós deixamos o cansaço dominar, nós paramos. Existe uma frase que é o seguinte: quando você estiver cansado, aprenda a descansar e não a desistir. Quando você estiver cansado, aprenda a descansar e não a desistir. Agora, sabe o que a gente faz? A gente está cansado e a gente desiste. Ah não, pastor, eu não vou servir mais o louvor não, porque eu estou cansado. Ah não, eu não vou servir mais no diaconato, estou cansado. Ah, eu vou sair da recepção porque eu estou cansado. Ah, eu não vou servir lá na mídia, eu estou cansado. Eu já ouvi, ah não, eu vou terminar meu casamento porque eu estou cansado. Quando você estiver cansado, descansa. Não é para desistir. O cansaço, ele precisa ser tratado. Ele não pode virar uma muleta. Irmãos, tem muita coisa em jogo. Tem muita coisa em jogo. É a nossa vida espiritual que está em jogo. É a nossa família que está em jogo. É a nossa vida financeira que está em jogo. Mas muitas vezes a gente está desistindo, em vez de, peraí. Se você refletir, muitas vezes você está cansado, porque você está fazendo muita coisa que você não precisa fazer. Você está pegando um fardo que não é seu. Você está assumindo atribuições e responsabilidades que não são suas. E tudo que não é nosso, que a gente faz, nos sobrecarrega. Vai cansar. Eu posso falar um pouquinho de experiência de vida sobre cansaço. Uns 4 anos atrás, eu não caí numa depressão profunda pela misericórdia de Deus. Pastora Raquel que sabe. Eu cheguei a passar, irmãos, 7 dias seguidos sem dormir. E aqui eu não estou exagerando não, porque mineiro às vezes exagera um pouquinho, né? Mineiro não mente, ele exagera.
Irmãos, não fechava o olho. Sobrecarregado, extenuado. Eu estava extremamente cansado. Por minha culpa. Porque quando a gente entra num processo desse, a culpa não é dos outros não, a culpa é da gente. Que fulano não faz, eu faço. Ciclano não faz, eu faço. E aquele negócio, mal ou bem, já acaba fazendo, né? Aí você faz de um, faz de outro, aí ajuda o pai, ajuda a mãe, ajuda os irmãos, ajuda o sogro, ajuda a sogra, ajuda o colega de serviço e vai. Quem estava se matando era eu. A culpa era de Deus? Eu falo, ela sabe. Teve uma época que eu queria me matar. E não foi nenhuma nem duas vezes, não. Todo estrupiado, arrebentado. Eu queria desistir da vida, mas não queria reordenar ela. Até que no momento nós tivemos que reordenar a vida. Não era desistir, era só descansar, reorganizar. Deixa eu falar bem a verdade, esse era um tópico pequenininho, nem sei porque que Deus está dirigindo isso aqui não, mas Deus está falando com alguém. Aprenda a descansar. Não use o seu cansaço para te fazer parar na jornada. Não use o cansaço como desculpa para interromper seu casamento, para parar algo na sua vida profissional, para você desistir na caminhada da fé. Não. Identifique o que está roubando a sua força. Identifique. O que é? O texto fala, né? Livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha. Às vezes, você está se enchendo de tanta informação, que você está ficando até neurótico. Corta isso. O que está te fazendo cansar? Reflita, se reorganize. Quando nós estamos cansados, nós descansamos, mas não desistimos. Pastor, tudo bem, eu quero ser fiel, joia. Eu identifiquei, tem alguns pecados, eu vou abandonar. Tem algumas coisas que estão me cansando, me sobrecarregando, eu vou me reorganizar. Por que eu preciso ser fiel, pastor? Por que eu preciso ser fiel? Olha o versículo 2. Versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha o que o escritor de Hebreus fala. Quando nós olhamos para Jesus, quando os nossos olhos estão fixos em Jesus, quer dizer que nós não teremos problema? Não é isso que o texto fala. Que o texto fala o seguinte, que Jesus, com o coração alegre, teve que suportar a cruz. Quando nós caminhamos uma vida de fidelidade, uma vida comprometida com o Senhor, cumprindo o propósito de Deus, às vezes nós vamos ter algumas cruzes para carregar na jornada. Mas se nós seguimos a Jesus, o texto fala, ele no final assentou-se à direita de Deus. Ele venceu o processo. Tem muito crente interrompendo os processos da vida no meio. Desiste, para, fica mais devagar, tenta reorganizar a vida no supetão. Não. Nós precisamos nos manter fiéis, porque é só a fidelidade que vai nos colocar no caminho do processo de Deus. É a fidelidade que nos põe no caminho da jornada. É nos manter firmes, que nos faz trilhar o caminho que Deus preparou para mim e para você. Para mim e para você. Do contrário, a gente sempre vai procurar o caminho mais fácil. Sempre vai procurar os atalhos. Sempre vai procurar a porta de escape. E vai fugir da jornada. Porque não se engane, a vida cristã é uma vida de vitória, mas também é uma vida de tribulação. Não é assim que Jesus deixou muito claro? No mundo tereis aflições. Paulo fala para Timóteo, Timóteo meu filho, se você quiser viver uma vida piedosa, uma vida santa, se prepare, você vai enfrentar tribulações. Mas lembre-se, nós servimos a Cristo que já venceu o mundo. Vou repetir aqui que eu acho que você não entendeu. Nós servimos a Cristo que já venceu o mundo. Ele já venceu. A vitória já está conquistada por nós. Agora, é no trilhar da vida que nós vamos tomando posse dela. É no trilhar da fidelidade, na compreensão dessa verdade, é que nós tomamos posse para a nossa vida. É que nós assumimos aquilo que Deus tem para nós. Continuando lendo o texto, versículo 3.
Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Olha aqui, Hebreus está falando, o escritor de Hebreus está falando de Jesus. Pensem bem, porque Jesus suportou o quê? Oposição. Pensem bem, se você vai trilhar o caminho da fidelidade, saiba, virá sobre você oposição. Oposição. Nós enfrentamos na jornada da caminhada oposições em vários níveis. Oposições no nível espiritual. Não se engane, nós temos um inimigo espiritual que está em constante atuação, se levantando contra nós de todas as formas possíveis e imagináveis para nos fazer parar. Para nos fazer parar. Há uma oposição no nível espiritual. Esse inimigo espiritual muitas vezes constrói para a gente oposições no nível humano. Quando Satanás não vem diretamente, ele envia os seus servos. E muitas vezes esse servo é de carne e osso. Muitas vezes esse servo, esse instrumento de Satanás para fazer oposição contra a sua vida, é um colega de trabalho, é o seu chefe. Vou falar isso aqui, é duro, mas é verdade. Muitas vezes é um irmão da igreja. Não é que ele é endemoniado, mas ele dá lugar ao diabo. Felizmente, irmãos, tem muito crente que da boca dele tem uma hora que brota palavra de vida e depois brota a palavra de morte. Isso é possível, pastor? Leia sua Bíblia. Leia sua Bíblia. Jesus pergunta para os discípulos assim: quem vocês dizem que eu sou? O que o Pedro fala? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim: filho, não foi nem carne nem sangue que te revelou, não. Isso foi direto do trono. Continua a narrativa, irmãos. A narrativa, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, Jesus começa a contar que ele ia ter que chegar em Jerusalém, que ele ia morrer. O que Pedro fala? Não, o senhor não vai morrer não, o senhor não vai para Jerusalém morrer. Qual que é a fala de Jesus para Pedro? Para trás de mim, Satanás, você só pensa nas coisas dos homens e não de Deus. O mesmo sujeito, no mesmo dia, no mesmo local geográfico, uma palavra de vida, uma revelação da parte de Deus e uma fala do diabo. Uma fonte que brotou vida e morte da mesma boca, do mesmo sujeito, do mesmo dia. Pedro, ele era os extremos, né? Ele tinha fé e naufragar no mesmo dia, né? Ele andava nas águas e afundava, ele falava de Deus e era boca do diabo, tudo no mesmo dia. Igual uns irmãos, né? 880, 880, 880. Mas Pedro pelo menos era sincero. Mas é assim, nós temos que ter muito cuidado. Muitas vezes aquele seu amigo de caminhada, num lapso de tempo, ele se torna a boca do diabo para ser oposição contra você e para te parar. E vamos ser sinceros, irmãos, muitas vezes não precisa de muita coisa não, né? Só uma palavra mal colocada, só uma frase fora de contexto. Hoje em dia, né, só uma mensagem do WhatsApp mal escrita já vira um rolo danado, né? Às vezes você tem que mandar áudio, e dependendo do áudio ainda piora, né? Porque a pessoa não consegue colocar direito. Não precisa de muito. Nós temos oposição no nível espiritual, nós temos oposição no nível humano. Mas olha o que o escritor de Hebreus fala: pensem bem, porque Jesus, se você vai andar com o olho fixo nele, ele suportou isso tudo. E o escritor de Hebreus fala: se você não suportar isso, você vai cansar e vai desanimar. Está vendo aqui, ó? Tem muito crente que está parado por causa disso aqui, ó. A oposição freou. Alguém que foi instrumento de Satanás o fez desistir, o fez parar. Eu não li o versículo 4 com vocês, mas eu quero ler ele como a parte final do nosso texto aqui. Versículo 4. Olha o que o escritor de Hebreus fala: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O que o escritor de Hebreus está dizendo aqui? Se você quer trilhar a jornada da fé cristã, caminhe, mesmo se precisar morrer. Na luta contra o pecado,
Você não fez igual Jesus? Jesus derramou sangue. Você derramou sangue? Ainda não. Então, na luta contra o pecado, nessa jornada da vida, não desista. Pastor, está difícil. O texto fala, você já derramou sangue? Não. Continua. Ah, pastor, eu não aguento mais. Você já morreu? Ainda não. Continua. Continua. Porque se tem uma coisa que nós precisamos entender, o que Deus espera de mim e de você é fidelidade. Lembra o texto que eu li aqui? Se você não for fiel, você não vai agradar o Senhor.